Vou te falar um erro que provavelmente compromete aí o primeiro mês, os primeiros meses da sua franquia. Esse erro é contratar sem método e isso pode comprometer 100% a sua meta, franqueado ou empresário, independente do seu segmento. Olha só, o que eu vejo acontecendo de contratação errada é absurdo, pessoal, é absurdo. Eu já errei muito nisso lá no começo. E a gente sim erra, né? Mas erros são naturais de qualquer negócio, mas eu vejo muito amadorismo no começo de qualquer negócio, seja para uma franquia que está começando, ou seja para um negócio que está começando. É o seguinte, a pessoa compra a franquia, acha que vai comprar um título do banco, acha que está investindo num CDB, que é pegar o dinheiro, colocar lá e deixar as coisas acontecerem. E não diferente disso, muito franqueado amador, que dá dó de ver isso. A maioria das franqueadoras, infelizmente, falham nisso. Graças a Deus também tem muitas franqueadoras excelentes que cuidam disso, mas apesar de tudo, a decisão sempre vai ser do dono, ou seja, do franqueado. Então essa mensagem é para você, franqueado. Cuidado com o primeiro time. O primeiro time ele pode até não estar daqui 3, 4 meses, mas tome nota do que eu vou te trazer aqui. São dicas valiosas, principalmente, que eu vou focar sempre aqui na equipe comercial, para você ter uma altíssima performance. Pense comigo que você comprou uma escola de oratória, a Verbalize, né? Verbalize aí tem 21 mil alunos aí, a unidade de modelo fatura 3 milhões, Yasmin. Você acredita nisso? Eu tenho um bastidor aqui, tem um monte de gente me filmando aqui. 3 milhões no ano. Pedro Elon, fundador. Óbvio que ele está vendendo para o franqueado ali, o candidato à franquia, que ele vai faturar 800 mil por ano, uma margem ali de 27% a 37%, mais ou menos, dependendo do formato de operação dele, né? E quando ele traz isso, né, poxa, ele fatura 3 milhões a unidade de modelo, 800 mil é muito conservador. Vocês concordam comigo, todo mundo aqui? E você que está assistindo aí também, poxa, ele está falando 1/3 do que ele já produz, quase 1/4, né, do que ele já produz. Isso é muito ético. Só que tem um erro que o Pedro não pode cometer. O erro de falar para o cara cuidar muito bem do comercial. Então, quando eu falo do setor comercial, muita gente negligencia isso no primeiro time. A pessoa vai lá e contrata um gerente comercial. Não é que esteja errado, pessoal, mas você, dono da empresa, é a pessoa que tem que ser o dono do seu primeiro time de vendas. Ah, Guilherme, mas eu sou investidor. Ok, você tem que ter autoridade para liderar esse líder que você contratou, esse gerente que você contratou, mas esse time é teu. Se você comprar uma franquia, independente do segmento, você tem que ter uma agenda intensa com esse líder comercial, porque ele é o que vai mover o seu negócio. Agora, se você for operador, dependendo do modelo de negócio, como eu citei aqui, a Verbalize, por exemplo, ou a Funil de Vendas, ou qualquer outra empresa de educação, tem que ter o sócio comercial, Ou você vai ter que dar autonomia de sócio para esse gerente comercial. E esse cara tem que ser o cara que você vai ter que contar todo dia, toda hora, a todo momento, dependendo de onde você estiver. E se esse cara for você, é onde você tem que ficar muito atento aqui. Por quê? Se você não dominar vendas, se você não dominar o processo de vendas que a franquia está te vendendo, ou você que é empresário, que está abrindo sua empresa do zero aí, se você negligenciar e terceirizar essa função, você vira refém de outras pessoas, que geralmente o turnover no começo do negócio pode ser um pouco maior, porque nem você conhece o seu negócio ainda, nem a franquia que você tem investido. Então, pessoal, é muito importante você entender que precisa ter um método para contratar, você precisa ter um método, de fato, que não vai destruir o caixa da sua empresa. Então, vamos lá, eu sempre sugiro que o dono da empresa coloque muita energia no comercial, para ele ser o melhor vendedor, para aí sim ele formar pessoas para vender bem. Guilherme, mas se o cara é investidor, ele não está na operação, ele tem que ser o melhor vendedor, porque ele tem que vender tão bem a ideia para o gerente que ele contratou comercial lá, que essa pessoa vai comprar a ideia e vai vender muito bem para sua equipe também. Então, qual que é o método aqui de recrutamento e seleção que eu faço? Primeiro não dependa de agências de RH. Isso daqui é um chute no saco aí de um monte de agência de RH do Brasil. Tem um amigo meu chamado Danilo, da Pilário, ele é um parceiro nosso aqui. Não depender não quer dizer não utilizar. Utilize uma agência de RH, mas não dependa. Assim como eu falo para você não depender de marketing digital, lembra? Então, turma, quem depende é escravo. Quem depende é escravo do seu negócio. Você tem que ter vários canais de recrutamento e seleção, assim como
as vendas. Então, dentro desse processo, o que eu sugiro? Suas redes sociais é vitrine, tá fechado seu Instagram? As pessoas não querem trabalhar numa empresa, pessoal. Você acha que a pessoa quer trabalhar na Verbalize? Você acha que a pessoa quer trabalhar na funil de vendas? Óbvio que é legal, ela vai ver a notoriedade, empresa de 15 anos. Poxa, muito bonito. Chega lá, o líder é um cara arrogante, prepotente, ignorante, que ninguém consegue viver junto. Acha que a pessoa vai ficar nessa empresa? Hoje em dia, essa geração Z aí, né, Yasmin? Eu também faço parte dela, tá? Olha, é isso, Léo? Geração Z, né? Tem muitas gerações, né? Tem várias gerações agora, né? Muita geração, mix de geração. Essa turma hoje quer, de fato, assim, entrar e já virar dono da empresa. Você fala, pô, Guilherme, você também foi assim, você virou. Isso eu não tô falando que não vi. Mas as pessoas geralmente querem viver com pessoas. Uma coisa que eu tenho convicção dessa geração Z, pessoal, e de todas as gerações novas que vão surgir, elas querem relação. Então, se você não usa suas redes sociais para prospectar candidato, você tem uma rede social que tá deixando muito dinheiro no ralo. Porque às vezes tem uma pessoa que se identifica com você, se identifica com o que você acredita, se identifica com seus princípios e valores. Não tô nem falando da empresa aqui, tá? Sua rede social, seu LinkedIn, seu Instagram, os vídeos que você posta, até o clube que você torce, a religião que você tem, não importa. Essa pessoa, ela vai de fato querer trabalhar contigo ou não. E aí você não contrata errado. Outro é você, de fato, participar de feiras de faculdades, divulgar em faculdades, você ter ali um processo aberto em faculdades, instituições de educação, onde geralmente formam pessoas para você levar para sua empresa. Outros é você fazer um processo, que esse eu sou fã. Vocês vão falar, pô, Guilherme, até para isso você usa referido? Sim, pegar seu telefone e mandar para aquele seu amigo que você admira essas vagas e falar para ele, olha, eu tenho vaga aqui, tu quer trabalhar comigo ou quer me indicar 10 pessoas? Encaminha para os seus amigos aí, porque geralmente as pessoas conhecem pessoas parecidas. Então, eu falei de vários canais aqui, referência, são as pessoas do networking, do seu networking, para você prospectar, redes sociais pessoais, LinkedIn, Instagram ou qualquer uma que seja, e sim, agências de recrutamento e seleção. E a Pilario é incrível, inclusive vou deixar o arroba dela aqui, alguém puder colocar o arroba, o site dela, do Danilo Nascimento, da Pilario, vocês vão adorar, e eles são os parceiros de todas as franqueadoras que eu tive, desde a Vox Funil, agora da Funil de Vendas e outros projetos também, tá? Então, o que é importante trazer, pessoal? Agora eu tenho um mix, múltiplos canais. O que vai acontecer? Eu vou fazer um processo de seleção ativo. O que é o ativo? Independente do que a agência faça ou do que você faça, tem que ter algumas coisas dentro do processo antes da pessoa começar a trabalhar. E 3 para mim são cruciais. A primeira é que você, dono, nesse primeiro time eu tô falando isso, viu, pessoal? Os outros você vai formando líderes, até porque senão você não escala seu negócio. Você, dono, tem que fazer a entrevista com todas as pessoas do seu primeiro time. Tem que olhar na bolota do olho dessa pessoa, pelo menos de quem vai estar na última etapa lá. Antes de contratar, tem que passar contigo. Você vai investigar as redes sociais dessa pessoa, você vai entender princípios e valores dessa pessoa. Se a pessoa estiver desalinhada com o que você acredita, tiver um outro posicionamento, você não pode contratar essa pessoa. É melhor você ajudar ela fora do que dentro da sua empresa, porque vai ter um problema, mas você precisa, de fato, conectar com ela. E depois de conhecer essa pessoa, os princípios e valores, falar com ela de fato ali, ser relacional mesmo. E não é sobre julgamento, pessoal. A empresa é sua, não é filantropia. Melhor você doar dinheiro. Melhor você, de fato, ajudar a pessoa fora da empresa. Mas não existe isso de ajudar dentro da empresa. Depois que entrou aí, sim. Mas aqui é o momento de não contratar. Você tem que não recrutar quem não se identifica contigo. Se você não... Sabe aquele bateu o santo, né? Que as pessoas falam? É isso. O primeiro time é isso. E depois seu líder vai fazer isso direto, que é o time do seu líder. E aí, fora esse processo, é ter algum momento prático. Tem que haver prática para essa pessoa entrar. Gente, eu vou ser muito honesto com vocês. Faz mais de 10 anos que eu não leio o currículo de ninguém. Eu não leio, não estou preocupado se a pessoa fez graduação, se não fez. Eu faço prática. Se a pessoa tem a idade mínima ali, né? Que óbvio, tem coisas que dá para contratar, né? Eu não tô nem aí para currículo. Eu inspiro todo mundo a fazer faculdade. Foi o que me tirou da pobreza, foi fazer faculdade. Eu fiz amigos da escola, eu não lembro agora o nome que era do governo do Alckmin na época, que ele criou a Escola da Família.
para pagar a faculdade, primeiro semestre. Depois eu aprendi sobre vendas ali muito na vez, saí da escola da família e paguei minha faculdade inteira, né? Quando eu tinha 20 anos, comecei a faculdade. Eu instigo todo mundo, eu conheci pessoas muito bem sucedidas e eu falei, cara, se esse cara de 23 anos é rico, eu também vou ficar. Cara, se o cara de 40 anos não desistiu e tá fazendo faculdade, eu também não vou desistir na minha vida. Então a faculdade me colocou em cadeiras que eu nunca acessei. Foi minha primeiro networking de alto nível, eu que vim da extrema pobreza. Só que o que eu quero trazer para vocês? Eu instigo fazer faculdade, mas eu não tô nem aí para faculdade, dependendo da área, aqui no caso comercial, para mim não importa. Não importa na área de vendas a graduação da pessoa, o que ela tem, óbvio, se ela tem faculdade, probabilisticamente ela tem mais portfólio discursivo, entre outras coisas. Então, para de rotular por currículo, eu não olho o currículo, eu não olho. E problema teu se você olha, eu não vou te julgar também, e tá tudo certo. Só que tem áreas que eu preciso avaliar ali, óbvio, o cara vai trabalhar no meu controladoria, ele tem que assinar como contador na contabilidade, é outra história, pessoal, da área comercial especificamente. Então, esse processo de não olhar currículo, ou quiser olhar, olha também, está na sua casa, a empresa é sua, lembra? O importante é ter prática, ver se a pessoa sabe fazer o que tem que fazer. Pô, Guilherme, eu vou formar a pessoa em vendas, eu sei, mas testa, se a pessoa não gostar de ligar, você vê que ela tá fugindo, ojeriza do telefone, né? Cara, não adianta contratar essa pessoa. Se ela não for uma pessoa submetida à liderança, na prática, se você falar, segue isso daqui, ela começar a criar, não, é porque eu prefiro assim, cara, você já entende o perfil comportamental dessa pessoa. E o terceiro, e não mais importante, eu sugiro que você rode um perfil comportamental dessa pessoa. Aí tem um monte de gente na internet que fala assim, que amigos meus, inclusive, esse negócio de perfil comportamental, eu não concordo e tal. Problema seu também, amo sua vida, tá? Eu também teve época que eu negligenciava isso. Mas, pessoal, não adianta você querer colocar um peixe para subir na árvore. Isso daí era antes dos homo sapiens, né? Ele começou a criar patinha lá, saiu do mar, foi indo, cara. Não adianta você colocar, por exemplo, um pássaro para nadar, apesar de tem pássaro que mergulha lá, para pescar. Senão a galera vai falar, tem pássaro que mergulha, Yasmin, você é bem chato aqui na internet também. Pessoal, não adianta você querer fazer que a pessoa que tem esse perfil trabalhe nessa área. Ela até pode, olha isso, pode sim se tornar um grande vendedor. Não tô falando que não, tá, turma? Mas aí você faz uma baliza. Poxa, o perfil da pessoa é dominante ou influente. Geralmente são as pessoas que mais vão se dedicar ao comercial. Só que se for uma pessoa conforme estável, essa pessoa mais estável, ela não é muito de risco, ela não é muito resiliente em alguns casos, não estou dizendo que é 880, tá? Porque isso, com o tempo, a pessoa vai se ajustando ali. Mas imagina, a pessoa não foi bem na prática. A pessoa, de fato, teve o desafio ali de algumas coisas de valores que ainda são aceitáveis, mas você está em cima do muro. Aí você vê que a pessoa é conforme estável, você fechou o trio assim, poxa, esse aqui eu vou deixar como não contratar. Mas você deixa de contratar por perfil comportamental? Nunca falei isso e não tô falando. O que eu tô dizendo é que ali é um ponto de apoio, porque todo mundo pode se desenvolver e aprender. Eu já formei pessoas de todos esses perfis. Só que eu digo que se você não listar esses 3 movimentos, provavelmente você vai estar matando o seu time. Mas pra gente fechar aqui, o principal processo que eu digo é não rotule ninguém por perfil comportamental, não rotule ninguém por um bate-papo de 1 minuto e não rotule ninguém por uma prática ágil. Você tem que fazer um mix de 3 e tem um método. Por isso que eu quero que você comente aqui em entrevista que eu vou te entregar parte dessa metodologia que eu desenvolvi nesses anos para você conseguir fazer um processo seletivo comercial em alto nível, sem depender de agência, sem depender de indicação, sem depender de outbound, sem depender exclusivamente de um canal. Então já digita aqui entrevista, e quem aprende a vender escolhe qual cadeira você entrar. Mas para você conseguir escalar sua equipe, você precisa recrutar. Um abraço e até o próximo vídeo.